Bom, e eu começo a falar de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que decidiu penhorar o salário dos pais ou mães, né, que estão aí com algum débito de pensão alimentícia. Quem está aqui para poder falar sobre esse bloqueio é a advogada especializada em direito de família, Ivone Villanova. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada aqui pela sua presença. É um assunto, né, um assunto complicado, mas a gente tem que conversar, tem que ajudar a população a esclarecer, não é isso, doutora? Precisa muito esclarecer a população. E o que eu queria entender, por que o Supremo tomou essa decisão? Olha, já são... o Supremo, quando toma... O Superior, né? O Superior Tribunal de Justiça. Isso, Superior, O Superior Tribunal de Justiça, quando chega ao Supremo também, chega a tomar determinadas decisões como essa, é porque já tem milhares dentro que eles acompanham, vê que está sujeito a uma situação de divagação muito forte entre os tribunais, né? E há decisões e decisões de primeira entrância e etc, etc. Às vezes controvertida, mas que não chega, no caso, até o final. E eles, inclusive, cooptam todas essas que sobem até o Superior Tribunal, juntam e faz o que nós chamamos de uma jurisprudência, que a intenção deles é computar uma jurisprudência. Agora, essa aqui foi um tanto quanto revolucionária. É verdade. Por quê? Primeiro, é preciso deixar claro que isso é para ações que estão em juízo há muito tempo, né? E que não se tem uma solução, que não se vê uma solução mais compacta e que essa pode ser a viabilidade, considerando o que a ministra Nancy falou no seu relatório, que o tempo dela pode levar a trazer sérios prejuízos a quem dela precisa da pensão de alimentos. Doutora? E aí, então, o resultado... Quando você tem verbas rescisórias, antigamente, no artigo, se alguém for consultar o Código de Processo Civil, vai ver que no 649 diziam que todo soldo, salário, qualquer verba que você recebesse de remuneração na formação de trabalho era impenhorável. De maneira nenhuma ela poderia ser cedida a esse foco. Ocorre que, inclusive nos tribunais, na Justiça do Trabalho, que tem muito ainda transcorrendo ações assim, e com dinheiro de quantia certa, então o que aconteceu? O Superior Tribunal, vendo esse número de situação que ocorre, porque traz problemas sociais, quando você só nega uma pensão ao seu filho, quando você faz de conta que aquilo não é com você, não tem ideia as pessoas, seja homem ou mulher, como isso traz um transtorno, não só para a família, mas como para a sociedade também. Não, e às vezes pega uma briga pessoal e transfere para quem não tem culpa. Esse é um dos casos mais concomitantes que tem hoje dentro da Justiça. É transformar aquele problema seu, quer dizer, da sua frustração entre a separação de você e o seu companheiro e transformar isso de uma grande celeuma, tanto um lado quanto o outro. Quer dizer, que transforme e usam os filhos, que quando tem filho, o primeiro a ser usado é o filho. Tá? E o filho acaba se sentindo até culpado numa situação que ele não tem nada a ver. A senhora disse, então, que isso vai passar a valer para aqueles casos que estão tramitando já há tempo. Já há tempo, né? E que não chegou a um denominador. Até lá, os que entram já vão sabendo que tem essa existência. Que antes não podia mexer no soldo, salário, em absolutamente nada para ser penhorado. E que hoje, com os novos que vão entrando, sim, vai acontecer se eles não chegarem a um denominador ainda na primeira entrância. Doutora, o Romildo Castro, de Jardim da Penha, ele fala o seguinte... penhora de salário não configura violação da legalidade? Sim, isso é o que eu estou dizendo. Dentro do Código de Processo Civil, sim, dizia que era impenhorável. Mas com essa decisão muda bastante. E óbvio que não vai ser toda e qualquer forma e a todo momento. Não. Vão ser dentro de critérios e casos que já estão ruindo dentro dos tribunais e que não chegam ao denominador quando o sujeito tem esse tipo, ou a mulher tem esse salário e tem essa incisão segura de verba remuneratória que pode ser transferido para saldar essa dívida, porque, como disse a ministra, eu volto a dizer, a cada momento em que você deixa isso crescer, pior fica a condição daquele que está necessitando, fica pior ainda, porque não dá para você dizer a um filho seu, olha, eu vou pensar e depois eu vejo se posso te dar comida. Ora, peraí, isso é muito sério. E quando se tem toda essa celeuma que se envolve e que vai se saindo fora para não assumir esse ato de responsabilidade, você está dizendo isso. Você espera, sua barriguinha espera aí, que eu vou ver o que eu faço. Daqui a quanto tempo? E às vezes está desfrutando e muito bem, né? De uma vida lá fora. Esse é que é o problema. Doutora, primeiro mês de trabalho,
não importa. Não, se ele tiver carteira assinada, já vai valer. Pois é, vai entrar muito essa questão do foco das carteiras assinadas, porque a visão da justiça vai ser melhor para cooptar esse ângulo, obviamente, né? Óbvio que se uma pessoa trabalha autônoma e sabe que ele tem lá depositado no banco aquela quantia, ou mesmo em caderneta de poupança, aquilo vai valer também. Porque antes essa quantia certa, ela estava fora de cogitação dessa pessoa de alimento. Mas se ele não chegou a um denominador, ela não chegou a um denominador de que tem que ser ali, na primeira instância, já a definição, pode ter certeza que agora todos os juízes vão poder alcançar essa parte do que ela tem depositado, do que ela tem retido. Para arrochar mesmo, porque se a pessoa alegar que não tem carteira assinada, de qualquer forma, ela pode ter um bem. Isso. E aí esse bem também pode ser leiloado. Não, esse bem pode orientar, mas a quantia certa, aquele dinheiro, você tem firme hoje numa poupança, isso era, na verdade, pelo artigo 649 do processo civil, era completamente fora de cogitação. Hoje, ele está dentro dessa perspectiva e pode ter certeza que a justiça vai fazer uma varredura, assim como faz na questão da dívida ativa e outros mais, vai fazer uma varredura para se chegar, para se determinar. Fica mais justo assim, né, doutora? Com certeza, eu acho que filho é filho, sabe, não pede para nascer e ele tem que ser cuidado, tem que ser criado para não se causar um transtorno para eles, para a família e para toda a sociedade como um todo. É bom que agora as pessoas vão pensar um pouquinho mais antes de tentar muito camuflar mais alguma coisa, da hora, né? A Keila Lopes de Cariacica fala o seguinte: quando a mãe passa a morar com um novo companheiro, o pai pode pedir revisão da pensão? Pode, quando passa a namorar com outro companheiro, isso não quer dizer que vai fazer revisão. Só se essa pessoa alcançou a maioridade, ela já trabalha com carteira assinada que possa dar uma prioridade, casou, ficou fora. Não é porque você vai morar com outra pessoa que você vai fazer uma revisão. Não. Se ela tiver uma pensão alta, no caso, da qual ela já paga tudo e tudo mais, da qual ela já tem aquilo que suprir, e essa pessoa que contraiu esse novo matrimônio, ela adquiriu, obviamente, outras responsabilidades, que advém filhos, ficou numa situação mais desconfortável, até para sobreviver, vai mostrar ao juiz que aquilo foi uma concomitante ruim para ela transformar, e ela pode fazer uma revisão de pensão alimentícia, porque o juiz vai analisar um lado e o outro. Marcos Teodoro da Serra, os avós podem ser obrigados a pagar pensão para os netos? Pode, quando os filhos não correspondem. A gente tem caso, como foi, não certas radicalidades são tomadas, como o caso da criança, as crianças da Bahia, que eu achei um pouco radical, porque os pais usam droga. Mas é um caso para você citar. Os pais, por exemplo, que usam drogas ou tem algum problema de falência, ou o pai só tem mãe, não tem pai, mas tem os avós, tá? Sabe? Nesse caso, o que acontece? Você vai, os pais não têm condição, a criança precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada. Vai se levantar a vida dos avós maternos e paternos, né? Se tiver o paterno e materno, vai levantar. Se houver condição, porque a responsabilidade não é só de um avô, a não ser que aquele avô materno, por exemplo, ou paterno queira assumir. Mas a responsabilidade é dos 4 avós. Vai dividir isso. Vai se dar a responsabilidade para que ela fique responsabilizada para aquela alimentação. E a última pergunta aqui que fizeram para a gente, Ludmila Santos de Vila Velha: filho adotivo também tem direito à pensão em caso de separação? Com certeza, se adotado conjuntamente, inclusive, leva o nome na certidão. É claro que essa criança tem todo o direito que tem uma criança nascida de uma relação natural. Doutora, a respeito desses bens leiloados, vai ter muita gente desesperada para poder tentar fugir disso. Dentro de tudo que a senhora já viu, que a senhora já estudou, a senhora acha que ainda vão conseguir dar um jeitinho para poder tentar não conseguir fazer com que essa lei passe a valer da forma como ela está sendo colocada? Tudo na justiça, quando você tem a lei e você quer transformar, inclusive na questão social, a busca de todas as formas. Isso aí, a lei te ampara em você buscar todas as fontes. Ocorre que a justiça já tem um parâmetro, já tem um sentido de vigor seu em matéria da questão de família, que é priorizar, principalmente criança e adolescente. Isso não há
como ser diferente em qualquer juízo, em qualquer natureza. E, ao contrário, se vê os problemas sociais que são agravados no dia a dia com a infância e adolescência, eu acho que a justiça, cada dia, amadurece mais essa necessidade difícil, de criação, então. exato, de Maravilha. criar forma de amparar de uma forma ou de outra essa criança e adolescente. Ok, doutora Ivone Villanova, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. Eu tenho certeza que quem está assistindo ajudou e muito. Nós é que Obrigada. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Maravilha.